Eu sempre gostei de, no meu tempo disponível, ficar no computador jogando alguma coisa. Mas sabe aquela folga que você tem ali de 2 horas no seu dia, que você tá de saco cheio de fazer todas as outras coisas, você fica de boa ali, você quer jogar alguma coisa, assistir um vídeo, coisas do tipo. Eu curtia jogar, né? Só que a gente sabe que você ficar só jogando, isso daí não agrega em nada pra sua vida, né? Você só fica lá perdendo tempo jogando, é só um passatempo mesmo e depois não vira nada. Em contrapartida, eu estudava, trabalhava, tinha uma rotina puxada, né? Eu ia pra faculdade de manhã, depois à tarde eu ia pro estágio, à noite eu tinha que ir pra academia, então chegava em casa quebrado, né? Então chegava mais assim pro finalzinho de semana que eu tinha um tempo livre, eu gostava de ficar no computador, ou estudando sobre outros assuntos que eu acho interessante, que era o meu lazer, ou jogar alguma coisa. Aí foi passando o tempo tudo, e dentro do próprio jogo eu sempre fui muito conhecido, assim, né? Porque no LoL, que é o caso do jogo que eu jogo, eu tinha um elo, né? Que é o status do jogo, que eu era diamante. E nesse elo, você conhece muitas pessoas, sabe? Você acaba sempre jogando com as mesmas pessoas, todo mundo começa a te conhecer mais ali. E a turma falava assim pra mim, Xandão, por que você não começa a fazer live? Você tem um jeito de falar, você é engraçado. Com certeza daria certo, né? E olha que engraçado, eu falava assim, cara, nunca que eu vou fazer isso daí. Você acha que eu vou ficar, tipo, 8, 9 horas com a bunda sentada na cadeira, jogando? Pra que eu vou fazer isso? Mas o normal de um cara que streama, por exemplo, é todo esse tempo mesmo? Ah, sim, com certeza. Até mais. É? Com certeza. Não, o cara que streama, talvez não. Depende de se streamar for a profissão real dele, ele não tiver outros afazeres, então ele vai ter que se dedicar bastante para poder realmente crescer, né, tirar uma boa renda disso. Agora, se ele tiver outras coisas, outras metas, se ele estiver estudando, em contrapartida streamando, não vai ter como ele streamar tanto assim, né? Hoje, como é o meu trabalho principal, eu tenho que streamar bastante, entende? Eu preciso estar sempre ali fazendo, sabe? É o meu trabalho mesmo. Então, todo trabalho requer dedicação, né? Para você conseguir ser bom, né? Tá sempre mantendo ali a constância, tem que ser assim. Mas então, voltando. Aí, acabou que eu tava fazendo faculdade, nessa vida acelerada, tudo aí, né? E esses amigos meus do jogo, eles falaram, não, começa a streamar, você tem futuro, né? Nunca tinha passado pela minha cabeça isso daí. A partir daquilo, eu comecei a pensar, falei, putz, será que isso daí realmente dá certo? Como que é a vida de streamer? Porque nessa época, as pessoas elas não tinham tanto conhecimento de quanto podia ganhar um streamer. As pessoas abriam lá o site da Twitch, por exemplo, viam os caras lá streamando e pegando bastante gente assistindo, mas você não tem noção real do retorno que você tem disso, sabe? Tipo, o que significa isso daí, né? O que eu recebo fazendo isso? Ninguém sabia exatamente como era. Mas aí certas pessoas começaram a ficar em evidência, streamers famosos começaram a surgir, sabe? E aí a gente começou a ter uma ideia de que era um trabalho bem remunerado. Só que é uma coisa meio 880, sabe? Não é uma coisa que você começa a streamar e só de você manter a constância ali vai chegar uma hora que você vai estar bem. É meio que assim, você tem que ter alguma coisa que chama a atenção das pessoas, entende? No caso do streamar, tem os jogadores que são profissionais, então automaticamente eles já têm algum público, porque só do cara ser profissional e pertencer a algum time de algum jogo, tem pessoas que acompanham o jogo e, consequentemente, ela vai querer acompanhar aquele cara jogando, então ele vai ter um público ali, né? Tem outras pessoas que chamam a atenção pelo carisma, por outras coisas, outro tipo de conteúdo que faz. Tem diversos tipos de streamers, né? Bom, aí me falavam sempre isso, eu nunca dei muita bola, sabe? Até porque meu foco era estudar. Eu falava, não, o negócio é estudar mesmo, isso daí não vai dar certo pra mim, sabe? Pensava assim. E você estudava o quê? Direito. Estuda. Direito. Aí eu peguei e falei, não, vou me formar na faculdade, focar no que eu tô fazendo aqui mesmo, que por mais que esteja complicado, uma porcaria, né? Ainda mais fazendo estágio, ganhando pouco, aquela fase dura que você passa estudando, você só se fode, essa fase aí, né? Falei, não, mas eu vou continuar me esforçando nisso daqui que vai dar certo, né? Só que daí, cara, entrou o fator aí que foi primordial na minha vida, foi a pandemia. E assim, eu fico até meio assim de falar, mas enquanto que a pandemia, ela destruiu a vida de muitas pessoas, no sentido de trabalho, empresas fecharam, muita gente perdeu o seu negócio, a minha vida foi ao contrário. Foi dali que eu estourei, que mudou a trajetória da minha vida, fazendo uma coisa que não tinha nada a ver comigo até então. Eu peguei e falei, bom, já que agora a faculdade está parada, eu não estou estudando, eu não estou fazendo literalmente nada, o meu dia é só treinar e eu fico aqui no computador, porque eu sempre fui um cara caseiro, sabe? Nunca fui de sair muito, sempre fiquei bastante em casa. Então estava sempre em casa mexendo no computador, estava vendo sobre assuntos que eu gostava, estudando, lendo algum livro e jogando em contrapartida. Aí, do nada, me deu um estalo na mente, sabe? Muitas pessoas falando pra eu começar a streamar e tudo, eu falei, se fosse ter uma hora pra fazer isso, seria agora. Eu não tô perdendo nada. Se eu tô aqui gastando meu tempo no computador, por que eu não vou ligar a câmera e jogar e ver o que pode acontecer? Cara, foi simplesmente isso. A partir do momento que eu liguei a câmera, uma câmerazinha
horrível que eu tinha lá, da Microsoft. Uma câmerazinha lá, mó antiga, sabe? Bem antiga mesmo. Aquelas quadradas, assim, um bagulho mais estranho. Era o que eu tinha, né? Nunca fui rico, dinheiro pra ter essas coisas. Meu computador também não era grande coisa, mas era o que tinha. Aí liguei a câmera, comecei a streamar. Isso foi no mês de agosto de 2020. 2020, isso. Aí, no mês de agosto, eu já tive um feedback muito bom. Eu já peguei, assim, centenas de pessoas me assistindo, que é uma coisa absurda para quem tá começando o primeiro mês de live, sabe? As pessoas, quando começam a fazer live, elas pegam, assim, 10 pessoas, 8 pessoas, e fica muito tempo por isso. É difícil esse negócio. Por isso que eu falei que é meio que 880, sabe? É uma coisa complicada. E aí eu tive um feedback muito bom no primeiro mês, e aí todo mundo falou, continua, que você tá fazendo uma coisa que é absurda, né? Nem eu tinha muita noção do que tava acontecendo. No segundo mês, foi quando eu recebi um gank do Gragolândia, um colega meu aí de jogo, mandar um abraço pra ele, o Gragolândia é brabíssimo. Ele gankou a minha live e ele, na época, colocou 3.000 pessoas na minha live. Gankar é você Eu ia falar, dar o host. Quando você ganka é assim, você vai encerrar sua live, tem uma ferramenta dentro da própria plataforma que você ganka outra pessoa, ou seja, você transfere o seu público pra outra live. Puta, que então legal. as pessoas vão assistir o conteúdo da outra pessoa, entendeu? É como se dentro de um canal de TV começasse a aparecer um outro conteúdo de uma outra pessoa e os telespectadores ficassem ali, entendeu? Esperando a próxima, sabe? É a mesma coisa. Legal, cara. Aí eu ganhei esse gank do Gragolândia de 3.000 pessoas. E eu consegui segurar todas na minha live. Todo mundo gostou de mim. E dali pra frente foi um estouro absurdo. Minha live começou a dar saltos, né? Foi de 3.000, foi pra 6, de 6 foi pra 9, depois bateu 12, aí 15, 20, 30. E eu já consegui bater o recorde, foi acho que 40 e poucas mil, assim. Que foi o ápice, assim, sabe? Então foi isso, foi literalmente dando saltos. As pessoas gostaram de mim. Aí eu não sei, né? Você pode até perguntar por que gostaram de mim. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu. Não sei se é o jeito de falar, é a minha personalidade, mas eu não fiz nada além de ser quem eu sou, entendeu? Autenticidade, né, cara? Só isso. Eu acho que foi bem isso, assim. Mas eu também acho que alguma, sei lá, eu acho que tem Deus na história também. Eu acho que Deus abriu essa oportunidade pra mim. Porque só eu sei o momento difícil que eu tava da minha vida, sabe? Em relação ao trabalho mesmo, as coisas. Então isso me abriu muitas portas, né? Pra eu fortalecer ainda mais a minha personalidade, isso colocou muitos desafios pela minha frente. Quando você passa a ser uma pessoa pública, a sua vida ela muda muito, sabe? A dinâmica da sua vida muda absurdamente. Não é mais aquela coisa que você tá acostumado, aquele padrão de todos os dias. Então você começa a ter possibilidades e você começa a ganhar muito amadurecimento, sabe? Então talvez tudo isso também seja um desafio. O próprio Deus, eu vejo mais ou menos dessa forma, entende? Ver como que eu vou me sobressair diante de tudo isso que está acontecendo na minha vida. Em contrapartida, eu consegui um ótimo trabalho, né? Uma coisa que eu gosto de fazer muito e que eu estou estendendo isso até o momento que eu achar que é o suficiente. E daí eu pretendo no futuro seguir minha carreira estudando mesmo, uma coisa que eu gosto, que eu tenho isso na minha mente também, sabe? Legal, eu não quero ficar parado só fazendo live, entende? Por mais que seja um trabalho muito Interessante. gostoso, eu acho muito legal, bacana. Só que assim, eu acho que a gente tem que buscar conhecimento sempre, entende? O investimento em nós. Então vai chegar uma hora que provavelmente eu vou seguir por esse caminho, né? Por enquanto, as lives está sendo o meu imperativo categórico e eu vou continuar mantendo isso até o momento que tiver que ser mantido, sabe?